Bom, primeiramente, boa noite a quem está nos assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que vai me assistir depois. Hoje a gente vem para a nossa segunda aula. Na primeira, nós discutimos sobre a citologia, então falamos sobre células, falamos sobre tipo de célula, falamos sobre membrana, falamos sobre organelas, falamos sobre o núcleo, né? E, por fim, os processos de divisão celular. Hoje, a gente começa a conversar sobre fisiologia, né? A fisiologia, ela vai estudar o funcionamento desses órgãos, o funcionamento, melhor dizendo, desses sistemas. Como esses sistemas, eles se comportam de forma a desempenhar uma função, né? Eu acho, não sei se o outro professor comentou, eu não tinha comentado ainda, né? Que existe uma escala hierárquica, existe uma escala hierárquica sobre a qual a biologia se baseia, né? Nós temos átomos, esses átomos no universo, né? Esses átomos, eles formam moléculas, essas moléculas, né? Elas se juntam e quando desenvolvem um metabolismo especial, elas se transformam numa célula, essas células se juntam e desenvolvem funções especializadas, o que a gente vai chamar de tecido muscular e tecido ósseo. Esses tecidos desempenham funções especiais, se juntam, desempenham funções especiais e vão formar os órgãos. O conjunto de órgãos forma um sistema e o conjunto de sistemas vai formar um organismo, né? Isso é importante porque essa escala ela vai mostrar, de certa forma, diferentes níveis de estudo da biologia, que a biologia estuda. Tranquilo? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper. Então, vamos continuar falando sobre a fisiologia da digestão. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é a digestão. A digestão, ela é um processo de quebra, que pode ser uma quebra física ou pode ser uma quebra química, que vai disponibilizar os nutrientes para que eles sejam absorvidos. Ô Thaís, mas o que você está falando? Do que você está falando? O alimento que a gente come, ele ele foi parte de um outro ser vivo. Nós, como animais, não sei se vocês lembram, nós somos seres que têm células eucariontes, somos pluricelulares e somos heterótrofos por ingestão. Isso significa dizer que a gente precisa adquirir o nosso alimento de uma fonte externa, né? Nós precisamos nos alimentar de outros seres vivos. E esses seres vivos podem ser, né, vegetais, podem ser animais, podem ser fungos também. E aí a gente continua. Só que quando a gente come, por exemplo, uma carne, a gente está comendo o tecido muscular, tecido conjuntivo, tecido muscular de algum animal, né? E esse tecido, ele é cheio de nutrientes. Só que lá nos meus intestinos, o que eu absorvo não é, sei lá, músculo, picanha, não é isso, né? Esses nutrientes na sua forma mais simples. E esse processo que vai do alimento, que vai sendo lentamente quebrado, até que os nutrientes dele sejam disponibilizados, isso é o que a gente vai chamar de digestão, né? Já falei que a digestão ela pode ser física ou química, mas qual é a diferença entre as duas? Na digestão física, eu não vou ter uma alteração na estrutura química do alimento. Ou seja, eu estou simplesmente partindo, transformando ele em porções menores. Eu estou simplesmente misturando ele a um determinado fluido. Não existe uma alteração na estrutura química desse alimento. Agora, ou melhor dizendo, o que eu estou querendo dizer com uma alteração na estrutura química, né? Uma transformação. Se eu estou comendo um pedaço de carne,
depois que eu termino de mastigar esse pedaço de carne, continua sendo carne. Carne mastigada. Tranquilo? Quando eu falo em digestão química, aí sim, existe uma alteração na estrutura, na composição da matéria. E aí, isso a gente vai ver no sistema digestório, vai ocorrer por quebra enzimática. Ou seja, eu tenho uma enzima, né, que é um catalisador, vocês lembram disso? Mais ou menos. Uma enzima, ele é um catalisador biológico. Ou seja, ela acelera uma reação para que ela aconteça de forma mais rápida, né? Nosso corpo ele é lotado de enzimas. Por exemplo, um bem simples, né? Na nossa boca acontece a digestão do amido. Sempre que a gente come um alimento rico em carboidratos, pão, um bolo feito de farinha de trigo, arroz, são alimentos que são ricos em amido. E esse amido ele vai começar a ser digerido na boca, beleza? Se eu juntar amido e água, né, que é o que acontece quando eu coloco a saliva, eu vou ter a quebra em maltose. Só que essa quebra, sem uma enzima, ela demora muito tempo, demora dias. Você imagina eu ter que esperar dias para que aquele, sei lá, pão que está na minha boca comece a ser digerido. Isso não é compatível com a vida, né? Então, essas enzimas, elas diminuem esse tempo. Essa reação química, ela acontece de forma muito mais rápida, em frações de segundos. E isso aí, essa aceleração, essa facilitação da reação química, ela permite com que nós estejamos vivos, beleza? Bom, a maioria dos animais, eles vão ter um sistema composto por diversos órgãos especializado em realizar essas quebras, que é o que a gente vai chamar de sistema digestório, que tem como função quebrar esse alimento de forma que ele possa ser absorvido. Tranquilo? Em alguns animais, a gente vai ter algumas variações ao longo do reino animal, mas vou focar mesmo no nosso, né, no sistema digestório humano, que é o foco da prova de vocês. A gente tem um sistema digestório completo. Isso significa dizer que ele começa na boca e ele termina no ânus, tá? Outros animais, como por exemplo as águas-vivas, eles não vão ter um ânus. O sistema digestório é incompleto, beleza? Com perdão da expressão, né? Entra e sai pelo mesmo lado, tá? Bom, o nosso sistema digestório, ele vai ser composto por um tubo, chamado de tubo gastrointestinal. Vocês podem encontrar também como tubo digestório. É esse o tubo que vai começar na boca e terminar no ânus. Ele vai ter uma função de permitir a passagem desses alimentos e conforme os alimentos vão passando, eles vão sendo lentamente, ou não tão lentamente assim, digeridos. Beleza? Só que não é só esse tubo. Existem também essas glândulas anexas. E elas vão funcionar no sentido de produzir secreções, e aí muitas dessas secreções vão conter enzimas que vão atuar no processo de digestão. Beleza? E aí a gente está falando, por exemplo, de saliva, a gente está falando suco pancreático, a gente está falando de bile, suco entérico. Tudo isso são secreções secretadas por glândulas anexas, tá? No caso, eu falei suco entérico, mas o suco entérico é produzido pelo próprio intestino. Então, fica aqui em cima. Tranquilo? Beleza? E aqui... Fiz que vocês não estão vendo isso aqui. A gente tem, mostrando... Tá bom, que eu ainda vou tirar. A gente tem aqui um esquema, né, mostrando como isso funciona. Uma boca, né? Essa boca, ela vai dar, seguindo o primeiro tubo gastrointestinal, ela vai
vai dar, né, na faringe, aqui, da faringe para o esôfago, do esôfago para o estômago, aqui em forma de meia-lua, daqui do estômago, passando por trás do intestino grosso, para o intestino delgado, beleza? Do intestino delgado, aqui na junçãozinha, para o intestino grosso, e por fim para o reto e depois ânus. Esses são os componentes do tubo gastrointestinal, tá? Fica ligado, principalmente na ordem, porque é uma coisa que eles gostam de perguntar. A ordem é sempre ali, né? Boca, faringe, esôfago, Isso. estômago, intestino delgado e intestino grosso. E depois o O reto. reto do ânus. Tranquilo? Isso é uma coisa que costuma ser pedida. O que o pessoal embola muito é faringe, esse negócio de faringe, laringe e esôfago. Exatamente. Não. Exatamente. Que aí não entra a laringe, né? Exatamente. A laringe, ela pertence ao sistema respiratório, tá? Eu não desenhei aqui, né, mas existe... Deixa eu pegar aqui. Aqui existe uma divisão, né, quase que um desvio, e nesse desvio a gente vai ter a laringe. Esse desvio ele acontece na faringe. A faringe ela é bem grande, né, é um órgão bem grande, e ele vai ter esse desvio para a traqueia, né, que vai levar para a laringe e depois do ar para a traqueia. E aí as glândulas auxiliares, as glândulas anexas, né? Nós temos as glândulas salivares, que vão ser as parótidas, que estão aqui do lado, tá? As sublinguais, que estão embaixo da língua, e as submandibulares, que estão aqui. Uma outra glândula anexa é o fígado, desse lado direito, tá? Não sei, o professor já falou sobre, não posição anatômica, mas já comentou com vocês sobre quando a gente estuda anatomia, o lado? Não. Não vou entrar muito na área dele não, mas é só para explicar que sempre que a gente vê uma figura, porque assim, eu falei lado direito, né, mas não é o lado direito de vocês. Não vai ter esse negócio não. Eles não estão roubando o trabalho dele. Mas eu só queria dizer que sempre que a gente fala, é como se vocês estivessem estudando em mim. Então não é a direita de vocês, não é a esquerda de vocês. É a minha direita, é a minha esquerda, tá? Porque às vezes isso pode confundir um pouco a cabeça de vocês, tá? Então sempre que vocês verem uma imagem, saibam que é, no caso, a direita do boneco ou a esquerda do boneco. Isso é uma dica do boneco, né? Do desenho, tá? O fígado, que vai produzir a bile. E aqui atrás, escondidinho amarelinho, tá vendo? Tá bem escondidinho mesmo. O pâncreas, que vai produzir o suco pancreático, tá? Então vamos lá. Primeiro, aí a gente começa pelo início, né? Pela boca. A boca, ela vai ter os dois tipos de digestão. Tanto a digestão física, quanto a digestão química, tá? Aqui, um desenho de uma boca. Nós temos lábios, gengiva, os dentes, né? Aqui em cima a gente está vendo o topo do osso maxilar, né? Vai fazer aqui palato duro, depois palato mole, língua, mais dentes, mais gengiva e mais lábios. Seguindo, né, em direção, entrando na televisão, a gente passa para a faringe e saindo para o mundo exterior, tá? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre os dentes. Vocês estão vendo aqui que nós temos 6 pares molares, só que se liga, porque essa imagem, ela tá mostrando só, no caso, vamos supor, os molares inferiores. Só que essa contagem que eu coloquei para vocês é a contagem total de molares. Então, quando eu falo aqui de 6 pares molares, são 3 molares, eu sou ruim, 3 molares à esquerda, 3 molares à direita na parte superior, inferior, e 3 à esquerda, 3 à direita na superior, tá? A mesma coisa aqui para os incisivos, caninos e pré-molares, tá? Só uma lembrança rápida.
A língua é um dos principais órgãos do sentido, né? Sobre a gustação. Então é com a língua que a gente sente os gostos. Isso é importante de lembrar também. Acho que é só, né? Na verdade, não só enquanto gustação, né? Não só enquanto órgão do sentido, mas também a língua é fundamental para a deglutição, para que o alimento passe da boca em direção à faringe, tá? E aí, sobre uma característica nossa, que é a heterodontia, ou seja, nossos dentes, eles têm funções diferentes, tá? Animais, por exemplo, como cavalo, eles vão ter dentes que são iguais, não vão ter funções diferentes. E nós temos os da frente, né? 2 incisivos centrais e 2 incisivos laterais, em cima, né? Vão ter a função de cortar. E se você parar para prestar atenção, qual dente que eu estou usando? Você pensa justamente nisso, né? Os caninos, eles vão ter a função de rasgar. Por exemplo, o incisivo é o dente com que eu como uma maçã. Se você perceber, né, é mais ou menos a função de uma faca, cortando a maçã para entrar um pedaço na boca, tá? Os caninos, eles têm a função de rasgar. Os nossos caninos, eles nem são tão desenvolvidos quanto, por exemplo, de animais carnívoros, mas ainda assim tá lá. Eles são pontudos. Então, o canino é aquele realmente com função de rasgar, principalmente alimentos que são mais duros, como carne. Quando você, sei lá, tá lá no churrasco, aquela faquinha de plástico que quebra à toa, não funciona, né? Na primeira cortada quebrou a faca. Como é que tu resolve? Bota na boca, justamente no lado, né? Por quê? Porque o canino, ele tem essa função. A gente morde de lado e puxa, porque é função do canino rasgar, principalmente alimentos como carne, tá? Os premolares, né, que vão estar logo depois dos caninos, eles vão ter a função de amassar o alimento, enquanto os molares de triturar, de forma que esse alimento ele seja diminuído no seu tamanho, mas também seja misturado com a saliva, tá? A mastigação, ela vai ter a função de aumentar a superfície de contato do alimento com a saliva. Por quê? Se eu tenho um pedaço de carne, né, qual é a área, né, ou a área mesmo de contato da saliva com a carne inteira? É só aquele pedaço. No entanto, se eu começo a partir essa carne em pedacinhos cada vez menores, vocês percebem que a superfície de contato ela vai aumentando? Ela vai ficando cada vez maior. E esse aumento da superfície de contato, ele é fundamental para a eficiência do processo digestivo. Tranquilo? Vai ter a redução das porções para deglutição, ou seja, por mais que a gente coloque dentro da boca, né, um pedaço de alimento que seja de um tamanho razoável, ainda assim a gente não consegue engolir aquele alimento todo de uma vez, né? É necessário que haja uma redução da porção. E a mastigação ela vai fazer justamente isso, tá? Permite que a gente consiga fracionar o que a gente colocou dentro da boca para engolir de forma mais fácil. E lubrificar a cavidade bucal e o bolo alimentar. Quando eu misturo, né? Se você pensar bem, a boca é uma área que teria muito atrito com o alimento. Porque constantemente o que a gente está comendo está batendo ali, no epitélio bucal, né? Está batendo. Se a gente está comendo, sei lá, carne, se a gente está comendo arroz, alimentos mais macios, né? Uma batata cozida, por exemplo, mas também alimentos mais duros, sei lá, quebra-queixo, sejam criativos. Torresmo, né? Então, assim, é uma área de intenso atrito entre o alimento e a boca. Por isso é que a saliva, né, vai trabalhar nessa lubrificação da cavidade, para que não seja qualquer coisa
que fira, que machuque, né, a mucosa da boca, tá? E também o bolo alimentar. Eu acho que assim, lubrificação de bolo alimentar, qualquer um que já comeu farofa entende, né? O quanto é importante que haja essa lubrificação. E a mastigação ela vai ajudar justamente nesse processo de misturar a saliva com a comida, formando um bolo alimentar. E aqui mostrando, né, finalmente a saliva. A saliva é um fluido rico em água, em muco, que é justamente o que vai ajudar nesse processo de lubrificação, em eletrólitos, vai ter alguns íons lá, e principalmente enzimas, produzido pelas glândulas salivares, tá? A composição vai variar dependendo, né, se você tem, se é mais líquido, se é mais viscoso, vai depender do tipo de glândula salivar que a gente está falando. E também a quantidade de enzimas, vai depender. Mas eu acho que isso aí não é tão importante assim, né? E quando a gente tem a mistura desse alimento com a saliva, a gente forma o bolo alimentar. Ele deixa de ser simplesmente um alimento e passa a ser um bolo alimentar. E aqui mostrando, né, melhor, você vê que a submandibular fica embaixo do osso da mandíbula, né, mandíbula aqui, submandibular embaixo, a sublingual embaixo da língua e as parótidas aqui justamente na costeleta. Tá? E já na boca vai começar a digestão química dos carboidratos, tá? Isso também é bem legal, porque os últimos editais pediam especificamente por enzimas da digestão, tá? Então fica bem ligado nas enzimas, onde elas funcionam, qual é o pH delas, isso é importante, tá? A primeira enzima que a gente vai ver, ela se chama pitialina ou amilase salivar. Ela vai ser secretada junto com a saliva dentro da boca. Vai agir em pH levemente ácido a neutro. Uma característica que é importante da gente lembrar com relação às enzimas é que o pH, tanto a temperatura, né, quanto o pH, influenciam demais na função delas. Então, se eu tenho uma alteração do pH ou para mais ou para menos, essa enzima passa por um processo que se chama desnaturação e ela para de funcionar. Ela perde a sua função. Quando chegar, que eu vou esquecer, com certeza. Quando eu chegar no estômago, me pergunte, e a pitialina, por favor? Ela vai agir em pH levemente ácido a neutro. A gente está falando, lembram da escala de pH? 7.4. Então, a escala vou desenhar pequitinho aqui. A escala de pH, ela vai de 0 a 14, Isso. tá? O meio vai ser 7. De 0 a 6.9, a gente tem o que é chamado de ácido. É óbvio que conforme a gente vai se aproximando de 7, vai ficando menos ácido, mais neutro. Tranquilo? Quando a gente chega a 7, é a neutralidade, que é mais ou menos o pH da boca. E de 7.1 em diante é o que a gente chama de básico, de alcalino, tá? E de novo, quanto mais distante de 7, mais próximo de 14, maior o pH, maior a alcalinidade. Tranquilo? Ela vai converter carboidratos complexos, como por exemplo o amido, em carboidratos mais simples, como a maltose. Se vocês lembrarem lá das aulas de bioquímica, o amido, ele é uma molécula formada por milhares de moléculas de glicose. Pensem, desculpa gente, mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto de imaginar, então eu gosto de trazer exemplos concretos para vocês. Pensem em várias pessoas de mãos dadas, né? Formando uma massa gigantesca de pessoas. Esse seria o amido. O que a amilase salivar faz é pegar essas pessoas que estão de mão dadas e separando elas
de 2 a 2. Então antes eu tinha milhares de pessoas de mãos dadas, né? E agora eu tô quebrando em duplas. Isso é o que acontece. O amido, ele é formado por milhares de moléculas de glicose e a maltose por 2 moléculas, tá? E aí, uma vez que já iniciou esse processo, a gente faz a deglutição, ou seja, empurrar esse alimento em direção à faringe, tá? Tudo vai começar, né, pela língua. Quando a gente engole, a língua vai para trás, né, e empurra o bolo alimentar, conduzindo em direção à faringe. Depois, esse processo passa a ser autônomo, né? É um reflexo que a gente acaba fazendo de deglutição, né? Na faringe, esse bolo, ele passa, né, da boca para a faringe, e na faringe ele vai ser empurrado em direção ao esôfago, tá? Vai ter o fechamento da epiglote, que é justamente essa válvula que separa o sistema respiratório do sistema digestório. Porque se vocês prestarem atenção aqui, olha só a confusão. O alimento faz isso, certo? O ar faz isso. Então é necessário que haja um controle muito fino para evitar que não vá parar ar dentro do sistema digestório, que a princípio nem é tão grave assim, mas pior é alimento dentro do sistema respiratório, tá? Essa epiglote, ela tem essa função essencial, que ela se fecha sobre a laringe, né, impedindo, fazendo com que o alimento escorregue em direção ao esôfago, tá? Já aí aqui mostrando, né, a faringe, porque a gente sempre fala muito na parte da faringe associada ao sistema digestório, né? Então aquela parte que fica na altura da boca e desce em direção ao esôfago. Mas olha só, a gente tem também uma parte da faringe aqui pra cima. Então a faringe ela é bem grandona. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, que é a que fica atrás da laringe, tá? Tranquilo?